Boa noite, gente. Meu nome é Tiago. Sou Luiz Fernando. Nós aqui iremos apresentar um trabalho sobre ácidos nucleicos, da matéria de Química Orgânica. Nós somos do curso de Engenharia Florestal, estamos aí no segundo período e hoje nós vamos apresentar pequenos fatos Dados. e atos dos ácidos nucleicos da nossa professora Laiane Isabelle da Silva. E é isso, vamos pro vídeo. A respeito do que são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas a partir de nucleotídeos. Eles podem ser definidos como polímeros, ou seja, macromoléculas formadas a partir de unidades menores, compostos por moléculas conhecidas como nucleotídeos. Os ácidos nucleicos são divididos em dois, ou seja, são dois existentes: o desoxibonucleico, que é o DNA, e o ribonucleico, que é o RNA. Então, gente, sobre a função dos ácidos nucleicos, eles têm a função de armazenar e transportar a nossa informação genética. Além disso, eles também trabalham no controle da síntese proteica através do DNA e do RNA. Então, gente, quanto à sua estrutura, aqui nós estamos vendo três componentes dos nucleotídeos, perdão. Eles são divididos em três. Na esquerda aí você vai ver o grupo fosfato. No meio você vai ver o açúcar de 5 carbonos, que é conhecido como pentose. E mais acima, na parte direita do vídeo, você vai ver a base nitrogenada. A diferença do DNA para o RNA são justamente dos nucleotídeos. Ou seja, o açúcar ele pode ser ou ribose ou desoxirribose. Eles basicamente se diferenciam pelo fato de que na desoxirribose ele apresenta um átomo de oxigênio a menos do que na ribose. Nas bases nitrogenadas, que é na parte direita acima do seu vídeo, elas também são variadas. No caso são as adeninas, guaninas, a timina, a citosina e a uracila. Elas se dividem, esse grupo, elas se divide em dois grupos, que são as piridiminas e as purinas. E cada base nitrogenada, cada base que você está vendo ali como base nitrogenada, ela possui um ou dois anéis com átomos de hidrogênio. Nas piridiminas, ela é composta por um anel de 6 átomos, mais carbono e nitrogênio. Nas purinas, é um anel de 6 átomos, fusando a um anel que contém 5 átomos diferentes. Quando esse grupo se divide, cada base nitrogenada, como adenina, guanina, timina, citosina e uracila, elas são pertencentes a cada grupo desse específico. Ou seja, nas peridiminas, ela é composta pela citosina, pela timina e pela uracila. Já nas purinas, vem aí a adenina e a guanina. E esses nucleotídeos, eles se ligam através de ligações de fosfodiéster. Ou seja, são grupos de fosfato ligando dois açúcares aos nucleotídeos. Então, gente, quanto às propriedades químicas e físicas. Como o próprio nome diz, ácido nucleico, eles têm um caráter ácido. Além disso, e por isso também, eles são bastante polares. As suas ligações. Na parte do fosfato, ocorre a ligação covalente, né, entre o fósforo e o oxigênio. Na pentose, ocorre a ligação de hidrogênio com os OHs distribuídos ao redor. E também tem a função de éter, ou seja, um oxigênio entre dois carbonos. E na parte da base nitrogenada, algumas bases possuem apenas a função amina e algumas possuem a função tanto de amina quanto de amida. E todas elas fazendo ligação de hidrogênio. Por isso elas são bastante polares e caráter ácido. Gente, chegamos aqui quase ao final da nossa apresentação. Agora um pouco sobre DNA, a sua estrutura e também as suas funções. O DNA ele é responsável por armazenar as informações hereditárias. Ele está organizado em unidades chamadas de genes, ou seja, aos quais estão herdados
essas informações. O DNA ele é formado por dois polionucleotídeos dispersos de maneira espiralada em torno de um eixo imaginário, ou seja, é dupla hélice. Conforme você está vendo aí no slide, é como se fosse duas fitas fazendo uma giratória por um círculo imaginário e assim formando uma espiral, perdão, e assim formando uma espécie de dupla hélice. A cadeia de açúcar fosfata organizada é externamente organizada e ela é unida por meio de ligação de hidrogênio entre os pares das mesmas bases nitrogenadas que a gente viu lá atrás. Essas bases nitrogenadas, elas se pareiam-se de maneiras específicas. Ou seja, a adenina se pareia só com a timina e a guanina se pareia só com a citosina. E essas duas cadeias de dupla hélice, que vão se formando em maneira ali espiral, elas são complementares, ou seja, uma vai dependendo da outra. E uma curiosidade legal sobre a questão do DNA é que elas são moléculas muito grandes e longas. Elas são formadas por vários nucleotídeos, né? E o DNA é a macromolécula maior da célula. Ô, gente, e a respeito do pareamento de bases nitrogenadas, tem um macetinho que eu uso bastante, que é água tônica, cerveja gelada. Você saber quem liga com quem. O A de água é a adenina, liga com o T da tônica, que é a tinina, e a citosina liga com a guanina. Então, gente, a respeito do RNA, tem algumas diferenças entre ele e o DNA. A primeira é que, como vocês podem ver, ele possui uma fita única. Diferente do DNA, que é uma dupla hélice, ele é uma fita única. Além disso, no RNA não há presença da tinina. No lugar dela, há a presença da uracila. E também a outra diferença é quanto à pentose, que no DNA é a desoxirribose e no RNA é apenas a ribose. Há três tipos de RNAs. O RNA mensageiro, que ele pega a informação genética do núcleo e leva até o ribossomo para que seja, juntamente com o aminoácido, seja feita a síntese das proteínas, que vai carregar o gene e tudo. Tem o RNA transportador, que é o responsável por transportar, como diz, o aminoácido até o ribossomo para que, junto com a informação do RNA mensageiro, seja sintetizada a proteína. E além disso, tem um terceiro tipo, que é o RNA ribossomal ou ribossômico, que ele está presente dentro do ribossomo, que ele, juntamente com proteínas, vão sintetizar o próprio ribossomo. Então, gente, esse é o nosso muito obrigado por estar aqui com a gente até o final do vídeo. Nossa professora Laiane, um abraço. Desde já agradecemos aí por um semestre muito legal com a sua presença como professora. Espero que tenha gostado do nosso trabalho. É isso, gente. Até mais. Dúvidas, deixa no comentário aí. Arrasta.